Rothschild, esse é sem dúvida o nome da maior dinastia financeira que o mundo já conheceu. Existem lendas de que a fortuna deles é tão vasta que poderia orquestrar guerras e mover governos, um mito que atravessa os últimos 3 séculos, inclusive. Mas a verdadeira pergunta não é o quanto eles têm, e sim como um órfão nascido em um gueto insalubre em Frankfurt, cercado por muros e restrições severas na época, se tornou banqueiro de reis e imperadores. E aqui eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja sincero nos comentários. Você acredita que a riqueza de verdade nasce de uma ideia genial ou de um método de proteção global que ninguém mais conhece? Comenta aqui embaixo porque eu quero entender como você enxerga o jogo do dinheiro na sua realidade. E é interessante que a gente já discute um pouco sobre isso. Inclusive, hoje eu vou passar a história do Mayer Rothschild, que não herdou nenhum ouro, nenhuma prata, ele herdou uma habilidade mestra, a numimástica, em um império onde cada cidade tinha sua própria moeda. E ele aprendeu a ler o valor real por trás de cada metal. Ele entendeu antes de todos que o dinheiro não pertence a um país, mas a quem sabe fazê-lo atravessar fronteiras. Vamos fazer um combinado? Se esse vídeo te entregar pelo menos uma informação nova, algo que você realmente não sabia sobre o capital se mover pelo mundo, você curte o vídeo e se inscreve no canal aqui, que é o único feedback para saber se eu devo continuar trazendo conteúdos densos, estratégicos como esse para você. Combinado? Então vamos lá abrir um pouco sobre a história de Rothschild e como você também pode replicar na sua vida. Eu elaborei essa apresentação aqui para facilitar, para vocês entenderem toda essa história do Rothschild. Basicamente é uma dinastia. Dinastia é quando uma família ela vai passando para os seus herdeiros o dinheiro, a herança, as empresas, então o domínio em si, a governança daquilo que está sendo tratado. No caso aqui, no questão de riqueza, patrimônio, tal. E aqui o Código da Proteção Global, eu também vou dizer para vocês como que vocês conseguem pegar esse conhecimento da Rothschild e passar para os dias atuais. E a gente vai entender como que essa pessoa que saiu do gueto de Frankfurt, ou seja, uma pessoa pobre, conseguiu se tornar um dos mais ricos do mundo na época. E vamos para a próxima apresentação, portanto. Aqui a questão da restrição, preciso contextualizar um pouco vocês do mito em relação à realidade, porque às vezes as pessoas acabam se confundindo, porque em 1744, o local que a gente vai tratar é Frankfurt, na Rua dos Judeus, né? Tinha uma população pequena na época, 3 mil pessoas, em uma rua estreita, então imagina só como que era a situação, imagina só uma cidade pequena, não sei quanto sua cidade tem, mas a minha no Brasil tinha em torno de 100, 120 mil habitantes, eu ainda achava pequena, imagina uma cidade com 3 mil habitantes, né? Isso para a época. Condições, muros trancados à noite, proibição de propriedade de terras, então era um local que não tinha tanta liberdade assim econômica, e os status dos que a gente está tratando aqui das Rothschild, basicamente era de segunda classe, né? Eles não eram super ricos, entendeu? O resultado, qual que foi o resultado que eles conquistaram? Foi uma baita dinastia, uma dinastia de banqueiros e reis, imperadores e governadores, e as estimativas modernas na casa dos trilhões, tá? Nos trilhões, porque até hoje existe, e desde antigamente iniciou, claro que é o Mayer Rothschild que iniciou, que eu vou contar um pouco a história dele para vocês, mas começou dessa forma. E a pergunta central é, como um órfão de 12 anos, nascido em um gueto murado, construiu a maior dinastia financeira da história? Não foi sorte. Vocês vão entender que foi método. Eu até elaborei um mapa mental aqui, para vocês conseguirem observar bem. O Mayer Amschel, que é o Mayer Amschel Rothschild, ele tinha uma habilidade mestre que fez com que ele conseguisse crescer muito na vida, que era a numimástica. É meio que complicado de falar, né? Numismática. Basicamente, o que significa isso? É uma avaliação do valor real da moeda. Então, tinham muitas moedas no Império, lá da Áustria, tal, e em Frankfurt já circulava outro tipo de moeda, uma 5. Então, ele teria que entender bem para as pessoas que não querem ter esse conhecimento, não querem ter essa dor de cabeça. Por isso mesmo que ele avaliava esse valor real da moeda e o entendimento maior dessas fronteiras. Ou seja, se está vindo uma moeda de fora, qual tipo de moeda quanto realmente vale, as minúcias por trás do sistema financeiro. Então isso seria a numismática. E o Mayer Rothschild, ele entendia muito bem disso, inclusive foi o que ajudou ele a crescer na vida, que a gente vai ver aqui, porque eu vou mostrar desde o início da vida dele até o final. E aqui a gente já pega um ensinamento, né? A questão de você entender do dinheiro, de você saber quanto que vale o real em dólar, quanto que vale o dólar
para o mundo todo? Será que a inflação não está depreciando o valor de compra da sua moeda? Olha só o entendimento do dinheiro, como é importante para você poder sair do zero. A questão dos princípios de gestão que eles tinham também é bem interessante de se apresentar, que é a questão da disciplina e ordem, então sempre se organizar. E até falava que uma pessoa inteligente sem ordem pode até transformar um patrimônio milionário em um patrimônio de uma pessoa mendiga. Então, olha só o quanto a ordem é importante. Por isso mesmo que disciplina e ordem no sentido de você saber quanto ganha, você saber quanto gasta, da onde está vindo, da onde está saindo, e ter disciplina de você investir todo mês, economizar uma quantia para com que você consiga crescer seu patrimônio, ou mesmo multiplicar, proteger ele, seja qual finalidade for a sua. O orçamento saudável, né, de você sempre gastar menos do que você ganha, isso ele já tinha, e a questão de parecer pobre para prosperar. Então, desde lá na época do século XVIII, já se falava da questão de você ter que parecer pobre para prosperar. Quer dizer que você vai ser pobre? Não. Essas pessoas, o próprio Rothschild, você vai ver que ele não era uma pessoa no futuro, depois que ele cresceu, a dinastia dele, ele não era uma pessoa pobre, ele tinha muito dinheiro, mas eles viviam na base lá, sabe? Ele continuava vivendo em uma casa humilde, ele continuava frequentando aqueles lugares mais humildes, principalmente no início da ascensão dele de carreira. E isso daí é um fator que você tem que colocar como base para você, porque se você está começando a ganhar mais, pensa bem, por que você vai aumentar seu padrão de vida? O que eu vejo bastante, majoritariamente meus clientes são médicos, acabou de se formar em medicina, vai lá, do nada, sai de uma pessoa que não recebe nada de salário, começa a receber 15, 20 mil reais, vai usar os 20 mil reais todo mês. Não pode usar 3 mil e guardar 17 mil ou guardar 15 mil, dependendo de onde você mora. Claro que São Paulo com 3 mil é muito pouco, mas com 5, 6 mil dá para viver em São Paulo tranquilamente. E o resto guarda, e em São Paulo você vai receber mais também pelo trabalho que você faz, mas não. As pessoas querem fazer o quê? Elas querem sair do zero, elas começam a receber muito, elas usam todo aquele dinheiro porque ela merece. Não porque é meu esse dinheiro, porque eu conquistei com muito esforço, tal. Beleza, você conquistou, mas você está jogando fora todo o seu suor de esforço, gastando tudo ele. Você tem que gastar menos do que você ganha e você, no primeiro momento, parecer pobre. Parecer pobre não quer dizer que você precisa ser. Ser é diferente de parecer. Pareça pobre, porque você está gastando menos do que você deve, e você vai conseguir prosperar muito mais investindo essa diferença aí do quanto você ganha pelo quanto você gasta, beleza? Para as pessoas que recebem menos de 3, 4 mil que estão assistindo esse vídeo, eu acredito que é mais difícil, né? Você conseguir guardar uma quantia relevante. Então o seu foco maior tem que ser em ganhar mais. Agora, para as pessoas que já recebem acima de 10, 15 mil reais, eu acredito que pode ser um bom alerta para vocês essa informação que eu tô falando aqui. Agora, a questão de ascensão, né? Como que o Rothschild, ele cresceu na vida. Ele saiu do gueto e basicamente ele buscava esse status de juiz da corte, que na época era uma pessoa que conseguia utilizar do patrimônio dos príncipes. Eles pegavam da monarquia, na época da França, lá, de toda a monarquia que tinha na época, o que eles faziam? Os príncipes, eles não queriam ficar lidando muito com o dinheiro, ou mesmo para comprar joias, às vezes eles precisavam realizar empréstimos ou mesmo negociações, essas coisas. E toda essa parte financeira e monetária da monarquia, eles não queriam ter dor de cabeça. E era o juiz da corte responsável disso, que era um maior alto grau, assim, no sistema financeiro, entendeu? E esse juiz da corte era responsável por cuidar das finanças dos príncipes. Então, olha que interessante, né, você se tornar um juiz da corte. E o financiamento de príncipes, como eu falei, que era a ascensão que ele tanto queria e que ele conseguiu. Então, voltando para nossa apresentação, que eu estava apresentando para vocês, a fundação numismática, que é difícil falar, como eu mesmo estou me enrolando aqui, então pega esse trava-língua para vocês. E o contexto histórico. Aos 10 anos, Maier aprendia a avaliar moedas, florins ducanos da época, e o Império Fragmentado ele aprendeu a ignorar o valor de face e pesar o metal real. Então entender quanto de ouro realmente tinha, quanto de prata, será que vale mesmo aquela moeda? Aquilo que eu já tinha apresentado para vocês no mapa mental. E a lição moderna, que a gente consegue fazer o paralelo, além dos outros que eu já fiz, é a questão da macroeconomia. O investidor moderno, ele não olha apenas o preço da ação, mas o valor da moeda base. Porque de nada adianta, pessoal, você investir em uma ação, exemplo, no Brasil, e a moeda nossa se desvalorizar, entendeu? Imagina essa ação se valoriza 100%. Mas a gente olha a nossa moeda se desvalorizando 100, 200%. Se vocês pegam, eu vou até pegar para mostrar para vocês aqui, nos últimos 10 anos, o quanto que o dólar se valorizou perante o real, aqui eu estou mostrando, né? Olha o quanto que ele se valorizou. Então, a gente viu uma valorização de 27%. Agora, se a gente pega todo o período, desde 2003, 79%. Então, uma ação, ela teria que crescer pelo menos 79% em reais. Porque se ela não cresce nem isso, não iria valer a pena, entende? Porque a gente está pegando uma moeda internacional, que é o dólar, inclusive a mais utilizada do planeta.
Então é bem interessante a gente ter noção disso. Portanto, voltando para nossa apresentação aqui, o dinheiro não pertence a um país, mas a quem sabe fazê-lo atravessar fronteiras, para quem sabe utilizar globalmente dele. Por isso o tema investimentos internacionais que a gente trata aqui. Não adianta você ter todo o seu patrimônio no Brasil. É interessante diversificar para outros países e hoje em dia com poucos cliques tem como você realizar. Inclusive no link aqui da descrição, eu ensino passo a passo, compartilhando tela com vocês dentro da minha plataforma 7APCV. É só clicar para você dar uma conferida, que lá eu ensino passo a passo para você conseguir montar sua carteira de investimentos internacional. E a mentalidade dele é qual? Para prosperar é preciso parecer pobre. Mais uma vez repetindo para vocês. A história mostra. Maier vivia de forma espartana. O que quer dizer isso? Aquela forma de ficar em lugares mais humildes, mesmo com bastante dinheiro. E o objetivo era qual? Evitar inveja, o risco político e o roubo em uma época de perseguição. Imagina só, antigamente, hoje em dia já tem roubos. Imagina antigamente que não tinha um policiamento nas ruas melhor, ou mesmo não tinha toda essa fiscalização, né, que a gente vê às vezes dos políticos de corrupção. Aí vai lá um político, vê que a pessoa está ficando muito rica, contrata alguém para acabar fazendo um assassinato com a pessoa e ocorria muito isso na época, entendeu? Tem que tomar cuidado. E qual é o insight moderno? Riqueza é o que você não vê. O foco deve ser no asset accumulation. O que é asset accumulation? Acumulação de ativos. E não no lifestyle que você vai querer ter. Beleza, você pode em algum momento ter iates, ter carros de luxo, ter casas enormes, mas tem que ser no momento certo. Você não pode ter um carro maior do que aquilo que você tem de investimento. Não faz muito sentido, entendeu? A não ser que você utilize do carro como trabalho. Mas imagina só, se você ocorre alguma emergência na sua família, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, da onde você vai tirar dinheiro? Vai vender o carro que você está precisando às vezes utilizar, porque você já tem uma rotina que utiliza-se do carro? Olha o impacto que vai acontecer na sua vida. Então eu falo para o seu bem, toma bastante cuidado em relação ao que você gasta, que patrimônio você tem e como você está utilizando todo ele. Não é errado ter carro, não é errado ter casa, mas saiba que você tem que ter carro, casa e também patrimônio, entendeu? Principalmente patrimônio. Não inverta essa ordem. E a estratégia das 5 flechas, que ele fala muito, inclusive eu vou até voltar aqui para o mapa mental para se tornar bem dinâmico com vocês, né? Basicamente essa estratégia das 5 flechas, como que funcionaria? É a expansão geográfica que eles tinham, que funcionava com Londres, Paris, Viena, Nápoles e Frankfurt. Perceba que são países distintos, né? Paris, França, Londres, Reino Unido, Viena, a questão da Áustria, Nápoles, a questão da Itália, Frankfurt, aí a Alemanha, antigo império da época. Enfim, são todos esses países, inclusive eu acabei visitando todos eles, são lindos. Minha mulher gosta bastante de Viena, eu gostei mais de Londres, aí vai de cada um, mas são lugares que são interessantes, cheios de histórias, e que a gente vê desde a época aí de Rothschild e já tinham importância, né? E ele basicamente, sabe o que ele fez? Ele pegou os filhos dele, olha a inteligência, ele pegou os 5 filhos dele e mandou para cada local, para ele montar filiais da empresa que ele estava crescendo, de gestionar financeiramente o patrimônio de pessoas mais ricas que não querem ter essa dor de cabeça. Ele pegou os 5 filhos dele e colocou em cada local para com que cada filho construísse o império que ele conseguiu construir no início, na cidade dele, saindo lá de Frankfurt, para com que ele consiga replicar em outros locais. E nada melhor do que confiar para sua família, não concorda? 5 filhos, que é o Nathan, James, Salomon, Carl e Anselm. Desculpa se eu estou pronunciando errado aqui, se alguém já sabe pronunciar de uma forma mais correta, já coloca aí nos comentários como se pronuncia, porque eu não sou muito bom na parte de pronúncia desses nomes aqui, beleza? Aí em Londres, o Nathan basicamente focou mais na questão de arbitragem e informação. Em Paris, o James com as mega tendências em indústria, porque a França estava bombando na época. O Salomão de Viena com o Império Austro-Húngaro, que tinham bastante conflitos, mas também estava consolidado. O Nápoles, que era Nápoles, tem o Carl, que é o comércio mediterrâneo, era muito forte nisso, por conta do contato com o mar e tudo mais. Isso daí era interessante para a parte de comércio, entende? Para você conseguir ter contato com o comércio de outros continentes. Então, provavelmente, as pessoas que lidavam com mercantilismo, essas coisas assim, e tinham que utilizar o dinheiro, ou mesmo tinham que entender quanto que valia aquele dinheiro que estava vindo para elas de outro continente, tinham que utilizar do conhecimento do Carl, que iria entender da moeda, quanto vale, qual transação seria, onde deixar alocado, enfim, e ele recebe uma taxa por essa gestão. Em caso de Frankfurt, seria o Anselm, que foi uma sede histórica, inclusive porque iniciou tudo lá, né?
Então, olha que interessante que deixou para ele. Embora vocês achem que ele foi o mais importante, na verdade não. Na verdade foi o de Londres e a gente já entra nesse assunto. E qual que é o pilar de unidade que eles tinham? A parte da coesão e solidariedade familiar, que eu tinha falado para vocês, de você dar confiança, você dar essa credibilidade para a sua família, do seu império, o primeiro Rothschild, o patriarca de todos, ele acabou deixando para os filhos. A indivisibilidade do símbolo, porque são um símbolo de 5 flechas, que até hoje você pode ver, se você pesquisa a família, você vai ver esse símbolo da dinastia. E o lema, concórdia, integritas e indústria. Ou seja, concordância, integridade, de sempre eles estarem defendendo os princípios e valores deles, sendo idôneos, e a questão de indústria, eles investirem, né? Eles investirem na indústria, que a gente vai ver que eles investiram nas ferrovias, na época que não era nada, era mato isso, imagina? Do nada uma pessoa falando, vou colocar um negócio lá que vai fazer barulho e vai levar você de um ponto pro outro muito mais rápido. O povo tinha medo, pra você ter uma ideia, pessoal. Eu tinha amigos franceses, lá na França, que os pais, avós deles, pegaram, né, um pouco dessa época aí, tal, ou escutaram histórias disso, e eles contavam que eles tinham medo. Os franceses tinham medo do barulho, do trem, achavam que era um monstro. Tinham contos, às vezes até folclores eram desenvolvidos por trás disso. Enquanto que o Rothschild pensou de outra forma. Ele falou, não, isso é o futuro. E olha que depois a gente consegue ver que na Revolução Industrial realmente foi. E ele deve ter tido um lucro imenso. A gente já vai ver aqui. Aqui no mapinha a gente consegue observar o quê? O Nathan, onde está, o James, o Michel, enfim, cada um deles, né? O Nathan na questão de inovação, Londres, aí James a visão, Carl a logística, Salomão a diplomacia e Michel o guardião. Então tem todos aqui bem distribuídos e cada um com a sua função. Para quem tem filhos e filhas e que tem empresa, olha aí uma estratégia que você pode utilizar. Aí aqui a lógica de sobrevivência, se um país entra em colapso, as outras 4 flechas sustentam o império. Por quê? Porque ocorre crises em países, pessoal. A gente viu que no Brasil, nos últimos 20 anos, olha como que nossa bolsa se comportou. Se você pega em dólar o índice da nossa bolsa, vou até pegar aqui para mostrar para vocês ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Vou mostrar aqui para vocês, olha só, nos últimos anos, o quanto que ela caiu desde 2008, percebe? Desde 2008 a gente está basicamente abaixo do que estávamos. Por quê? Em dólar, claro que a gente está vendo, por conta dessa retração econômica que teve o nosso país. Em 2008 teve o boom das commodities, a gente se beneficiou disso, e pós 2008 teve toda essa queda abrupta, que foi muito impactante e prejudicial para a nossa economia. Enquanto que se olharmos os Estados Unidos, ao inverso, obviamente ele cresceu muito nos últimos 20 anos. Olha só o quanto que ele cresceu no mesmo mapa. É absurdamente mais. E isso em dólar também. Então, nesse período, os Estados Unidos se beneficiou. Mas, em outros períodos, pode ser que outros se beneficiem. Pode ser que a Europa se beneficie, pode ser que a Ásia se beneficie. Por isso mesmo que você não pode deixar todo o seu dinheiro em um só local. Se você mora nos Estados Unidos, se você mora no Brasil, se você mora na Europa, independente, eu mesmo já tive clientes de 5 países distintos. E todos os países eu falo, todas essas pessoas eu falo. Eu falo assim, tenha mais 60%, 70% do seu patrimônio no exterior. De nada adianta você ter tudo o seu dinheiro em um país. Porque se ocorre crise, você vai ser 100% impactado. Tanto pela questão do seu salário, quanto pela questão dos seus gastos que vão aumentar, quanto também pela questão dos seus investimentos e do seu patrimônio. Então, do seu ganho, do seu gasto e do seu patrimônio. Você acaba sendo impactado 3 vezes quando você deixa tudo em um país. Agora, se pelo menos o patrimônio, 70% você deixa fora, vai ser impactado os seus gastos, vai aumentar se tiver uma crise no país, vai ser impactado o seu salário, você pode ser demitido ou demitida, porém seu patrimônio vai estar estável, às vezes se valorizando, porque se um país está sendo acometido prejudicialmente, obviamente o câmbio ele vai se valorizar perante as moedas de fora, principalmente uma moeda internacional como o dólar. Então, investir no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é muito importante. E é isso que ele seguiu como regra para ele se apoiar, porque teve momentos aí que o da França mesmo, na França estava tendo crise, e daí ele precisou de ajuda dos outros irmãos, e os irmãos conseguiram acudir ele nesse momento de crise para ele poder sobreviver. E uma empresa que prospera é uma empresa que sobrevive. Então, de nada adianta você ter uma empresa bombástica hoje, um negócio bombástico hoje, ou ficar jogando joguinho de aposta e ganhando horrores, porque uma hora você pode perder tudo, você tem um risco da ruína. E correr esse risco da ruína não é legal, não é interessante e não é sustentável. Então não corra o risco da ruína, diversifique seu patrimônio no país, em outros ativos e também sempre colocando em corretoras distintas para você não estar exposto a um risco só. Embora o seu patrimônio não fique no nome da corretora, fique no seu, mas é bom, né, a gente diversificar no quesito intermediários também. Beleza? E o motor qual que é? A informação correta, porque eles acabavam tendo muita influência com questão de informação, os Rothschild. E tem até um caso de estudo aqui, que é a lenda de Waterloo, de 1815. O que aconteceu?
Nathan Rothschild possuía uma rede privada de mensageiros, e ele soube da derrota de Napoleão horas antes do governo britânico, mas ele não foi diretamente, eu soube que o Napoleão perdeu, vou investir nas ações de Londres e vou ganhar muito dinheiro. Não, ele fez o inverso. Olha o que ele fez. Por ele saber a informação, o que ele fez? Ele vendeu bastante. Aí as pessoas viram ele vendendo e falaram, caramba, então quer dizer que o Napoleão vai ganhar a guerra, ele tem informação privilegiada. Não, ele enganou as pessoas por conta das pessoas saberem que ele tem informação privilegiada. E o que ele teve como retorno? Obviamente ele teve um baita benefício, que foi qual? Quando caiu todas as ações, porque as pessoas começaram a vender imaginando que o Napoleão ia vencer a guerra, e ele já sabia que o Napoleão foi derrotado, ele comprou na baixa, quando todo mundo estava vendendo. E nisso que ele comprou com todo mundo vendendo, ele pagou preços super baratos para empresas que eram muito boas. Por isso mesmo que você não pode ficar olhando o preço, você tem que olhar o valor daquela empresa. Se aquela empresa é sustentável, está dando lucro, se ela está conseguindo entregar valor para a sociedade em serviço ou produto. Isso que você deve observar, e foi isso que ele observou. Aí ele comprou as empresas, e depois que descobriram que o Napoleão perdeu, nessa batalha de Waterloo, basicamente ele conseguiu uma valorização tremenda do patrimônio, questão de milhões de libras esterlinas. Aí a aplicação moderna, a simetria de informação, que a antecipação é o nome do jogo, ele já tinha contatos de propriedades privadas, de pessoas mesmo, que tinham essas informações, e basicamente ele comprava as informações, ou mesmo tinha pessoas que conseguia extrair elas. Aí aqui a visão dele é apostando contra o medo, aquilo lá que eu tinha falado para vocês, né, das linhas ferroviárias, dele poder ter investido na época, ele também fez muito disso. Então as pessoas que às vezes ficam só em renda fixa, fazendo um paralelo com hoje, as pessoas que ficam só em renda fixa, você sabe muito bem que eu sempre passo esse dado aqui. Se você não sabe, já se inscreve aqui no canal que você vai ficar mais informado toda semana, porque todo dia tem vídeos novos, mas a cada uma vez por semana eu acabo postando vídeos mais aprofundados, mais densos, como esse aqui. E eu já falei para vocês que nos últimos 10 anos a renda fixa entregou apenas 4% em dólar de rentabilidade. Olha que rentabilidade pífia, se você ver. Porque a inflação mundial nos últimos 10 anos foi acima disso, foi 20%, 30%. Então o preço das coisas aumentou mais do que o seu patrimônio teria entregue para você se você tivesse deixado todo ele em 100% CDI, em caixinha de Nubank, em renda fixa. Por isso mesmo que você tomar risco, na verdade você está tomando menos risco. Então você já está com muito risco de não tomar risco. Eu sei que é complexo, mas volta o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. E aqui tem a questão do medo, ruído, incerteza, não sabiam que ia dar essa ferrovia, a dúvida, o obsoletismo. Imagina, será que vai funcionar mesmo? Será que isso vai durar para sempre? Igual hoje a gente tem com inteligência artificial, que a gente tem medo, na época era ferrovias. É só você mudar as palavras que sempre ocorre o medo da sociedade. E o visionário James Rothschild, que é aquele da França, né? Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Aqui, ó, James, a visão. Basicamente, o que ele fez? Ele conseguiu o quê? Ser visionário. O público via as ferrovias como monstros perigosos, James viu as artérias de uma nova economia. Patrimônio de verdade não é feito de lucro rápido, mas de resiliência e visão de longo prazo. Foi isso que ele fez. Ele investiu pensando em décadas, não em meses. Reflita sobre isso. Não pense que você vai conseguir ficar rico da noite para o dia, ou mês que vem, ou ano que vem. Não, mas se você pensar em décadas, ou mesmo a cada 5 anos, coisa assim, ou 7 anos, como é o lema da minha plataforma 7APCV, já é um período interessante para a gente pensar em longo prazo, para que você consiga transformar sua vida. Agora, se você não pensa nem isso, infelizmente, eu sou sincero em dizer, porque eu sempre sou transparente com vocês, eu não quero mentir em nenhum momento, eu digo que em meses é muito difícil, pessoal, você ficar ultra rico, entendeu? É muito difícil, só se você ganhar na loteria, que é uma chance ínfima. Então, é melhor, sendo sincero com vocês, invistam, pensem no longo prazo, porque de nada adianta você ficar pensando, daqui um mês eu vou estar muito rico, não sei o que. Não, estuda bastante, trabalha bastante, porque tem que trabalhar bastante, e trabalha melhor, para que você consiga ganhar mais e investir essa sobrinha aí. Aprenda a olhar o trabalho, pessoal, igual o Rothschild fez, como não você trabalha para viver, troca o viver para trabalhar, entendeu? Porque você está vivendo com o trabalho. Isso daí vai fazer com que você consiga trabalhar mais feliz e automaticamente melhor, por você estar mais feliz. Agora, aquelas pessoas que invertem isso, colocam bem assim, elas trabalham para viver, ou seja, elas estão trabalhando e gastando, trabalhando e gastando, trabalhando e gastando, e nunca saem desse ciclo. Então inverta essa lógica, beleza? Inclusive é isso que a Europa está passando muito hoje, tá? Os meus amigos na França, eles estão com salários estagnados, faz 4 anos, por conta disso, porque na França eles têm muito esse costume de trabalhar para viver. Então eles saem mais cedo, eles trabalham menos, diminui a produtividade. A França está estagnada, pessoal. A Alemanha, países europeus, veja aí, está estagnado por conta dessa mentalidade cultural. Agora você olha nos Estados Unidos, a galera quer trabalhar, quer vencer, quer crescer, quer abrir empresa, quer resolver problemas. Olha o quão pujante é. Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos querem visitar mais os Estados Unidos do que a Europa. Os que querem visitar a Europa é pela história.
não pelo que ela consegue fornecer de serviços e produtos. Agora vamos para o próximo, para a gente só finalizar aqui, que é o escudo da resiliência em tempos de caos. Em 1848 tiveram revoluções, bancos quebraram, governos caíram, mas James sobreviveu, aquele que estava na França, lembra? Que eu mostrei para vocês, porque teve o suporte de Londres, do irmão dele de Londres, aquilo de diversificação, de você ter o seu patrimônio em vários locais. Por exemplo, agora a gente viu a prata e o ouro se valorizando absurdamente. Olha só, abrindo para vocês ao vivo, mostrando o quanto que a prata cresceu. SLV, que é um ETF da prata, olha o quanto que ela subiu nos últimos 2 anos, pessoal. Uma multiplicação de praticamente 5 vezes. 5 vezes o patrimônio. Ah, Guilherme, você acabou de me falar que em curto prazo não tem como ganhar muito dinheiro. Beleza, você pode. Mas esses eventos que ocorrem só se você investir pensando a longo prazo. Olha quanto tempo ela ficou estagnada, pessoal. Se você olha aqui, ó, aqui o gráfico está totalmente distorcido. Mas se você pega aqui, ó, desde a época de 2000 pegando desde essa data aqui, olha o quanto que ela não tinha se valorizado, ela teve uma queda absurda aqui, ó. Ela teve em 2025 uma queda, tal, mas teve momentos que ela não estava subindo absurdamente. Ela teve quedas, teve momentos estagnados. Não é sempre que você vai ter valorizações grandes. Agora, tem um ouro, que é o IAU, que eu também consigo mostrar para vocês aqui. Nos últimos 2 anos, olha o quanto que ele cresceu. Nos últimos 5 anos também, nos últimos 10, cresceu bastante. E agora está até distorcido, como eu falei para vocês, porque cresceu muito, né, nesses últimos tempos. Então, presta bastante atenção nisso. Olha o quanto que ficou estagnado durante vários períodos, que eu estava querendo dizer, ó, 2020 a 2024, ó, ficou em torno de $30. Agora explodiu para 100. Mas é isso que ocorre e por isso que você tem que diversificar. De nada adianta você ter todo o seu dinheiro em um local só. Assim como o James fez e pediu ajuda para Londres quando a França estava com muita dificuldade e quebrando os bancos por lá. Em 1940 teve o confisco nazista, que é onde palácios foram tomados, a arte foi roubada, a família sobreviveu pelos ativos no exterior, mais uma vez, porque eles tinham ativos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, mesmo com o confisco nazista, teve esse auxílio dos irmãos para a empresa poder sobreviver. E a nacionalização em 1982, o governo francês tomou o banco e eles começaram do zero como Rothschild e CEO, ou seja, Rothschild e companhia. Então eles conseguiram reiniciar tudo a partir de 1982 sem precisar falir. A lição crítica é: nenhuma riqueza é permanente se estiver presa em uma única jurisdição. Guarda bem isso. Eu vou repetir de novo para vocês. Nenhuma riqueza é permanente se estiver presa em uma única jurisdição. Então não deixe tudo no Brasil. E hoje, um acesso mais democratizado que a gente consegue ver no quesito de investimentos, né? Porque antes, beleza, ele tinha todo esse tempo eles precisaram para eles terem esse acesso exclusivo aos investimentos, às informações, tal. Mas hoje a gente consegue ter um acesso democratizado sem você precisar de tanto tempo assim igual antes. Hoje, com uma internet, você pesquisa e consegue encontrar informações de milhares de empresas. Antes, você precisava ligar e ter contato com a pessoa que era dono da empresa. Então, olha a barreira que tinha. E hoje não tem mais essa barreira. Então, no passado, você precisava de 5 filhos e um título de nobreza para ter proteção global. Hoje, a tecnologia que modernizou os Rothschild nos anos 50 está no seu bolso. No seu celular, com 10 cliques, você já consegue. E voltando aqui para o mapinha mental, para a gente finalizar, né? Basicamente, tem a estratégia de investimento global que você tem que utilizar, que é o quê? A resiliência patrimonial, a vantagem competitiva, abusar da vantagem competitiva, tá? Então, não escolher aquelas empresas que, às vezes, elas estão simplesmente competindo com um monte de gente. Não, você tem que pegar aquela empresa que fica na sua cabeça, que já separou um espaço no seu cérebro das pessoas. Exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa que eu tenho certeza que quando você pensa em Natal, você pensa em Coca-Cola. Ou quando você pensa em esporte, você pensa em Nike e Adidas. Então ela já pegou um pedaço do seu cérebro. Por quê? Porque ela tem essa vantagem competitiva, entendeu? Perante outras que estão entrando no mercado. Sempre pense nesse sentido. Quer dizer que eu estou recomendando você investir nelas? Obviamente que não, mas eu invisto particularmente. Então aí vai de você analisar e ver se é de acordo com o seu perfil. E a visão de longo prazo, como eu sempre estou repetindo aqui, eu sei que eu sou redundante, mas o óbvio tem que ser dito. E a resiliência patrimonial, para que serviria isso? Para sobrevivência em guerras e conflitos, proteção em jurisdições neutras. Por exemplo, na Suíça, tem como você investir em empresas que prestam serviço em franco suíço, ou mesmo investir em empresas que estão sediadas na Europa, estão coladas ou servindo só serviço e produto para a Suíça. Sim, tem como. Com poucos cliques no seu celular pela Interactive Brokers você consegue acessar. Incrível, não? Exato. Na minha plataforma 7APCV eu consigo te ensinar do zero a você conseguir investir em todas essas empresas no mundo todo. Inclusive na Suíça, Japão, todos esses lugares, começando com pouco, tá? Você não precisa de muito. R$100, R$150 você já consegue começar. E os ativos reais são vinícolas,
vinícolas, imóveis, que eles acabaram investindo bastante. Hoje eu sei que você não consegue montar uma vinícola, não é tão comum assim, na França é mais comum. Ou ficar comprando um imóvel à torta e à direita, ficar pagando 300 mil, 400 mil toda hora. Não. Mas você consegue muito bem investir em fundo imobiliário, que no fundo imobiliário tem vários imóveis. E com 100 reais, 10 reais, igual o MXRF11, você consegue se envolver a esses imóveis de tijolo, títulos de papel, né? Aí varia bastante, não vou adentrar muito nesse tópico. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em fundos imobiliários, já confere os vídeos que eu também vou deixar aqui na descrição recomendados ou no card. Porém, entenda que imóveis é uma forma de você se investir também através de bolsa de valores, e vinícolas tem empresas que prestam serviço de vinhos, tal, nos Estados Unidos principalmente, a região da Califórnia, tem como você investir nelas, porque algumas também são listadas na bolsa de valores. Essa é a parte de resiliência patrimonial. A parte de vantagem competitiva é a antecipação, então você sempre tem informação privilegiada, seja acompanhando vídeos no YouTube, acompanhando canais de notícia. Claro que você não precisa ficar vendo isso diariamente ou mesmo toda hora, você tem que ver só o essencial, por isso mesmo que os vídeos aqui do canal, eu já convido você a se inscrever, que a gente sempre está atualizando com as informações mais importantes para não tomar muito do seu tempo e você poder assimilar da forma mais didática possível, ou mesmo se você quiser ter mais informações ainda, e ver como que é minha carteira dos meus clientes e como a gente está tendo belos resultados, tem minha plataforma. Porém, informação é poder. Tenha na cabeça que informação é poder. De nada adianta você ser uma pessoa leiga em informação. Você ter o conhecimento sem a informação correta, sem só conhecimento teórico puro por si só, você não vai conseguir conectar. É o conhecimento teórico junto com a informação e a prática que vai conseguir transformar o seu resultado em algo relevante para sua vida. E a parte de rede de mensageiros privada também tinha muito, porque eles contratavam pessoas, obviamente, para ficar pegando informações, né? Não é à toa que ele conseguia ter várias informações que outras pessoas não tinham. Tudo que eu tô falando aqui em relação ao Rothschild, a dinastia Rothschild, e a aposta em inovações, que na época ele apostou em ferrovias, então hoje seria o paralelo à inteligência artificial. Às vezes você acredita que a inteligência artificial não vai dar certo, ou mesmo que uma vai dar, outra não, enfim. Dá uma estudada por trás disso, ou mesmo investe através de um ETF, que é uma cestinha de ativos que investe em vários ativos, mas com um único ativo você consegue investir nela, em todas essas empresas, que consegue se envolver em inteligência artificial. Tem um que é bem disruptivo, o RKK, é um ETF que você pode dar uma pesquisada, a RKK, e ele investe em coisas mais disruptivas, tem um pouco de IA dentro dele também, empresas voltadas para IA. Aí você dá uma estudada para ver se cabe para o seu perfil de investimento. Aqui a visão de longo prazo é o foco em teses estruturais e não ser prisioneiros de uma única economia, mais uma vez repetindo, não invista só em renda fixa, não invista só no Brasil, não invista só nos Estados Unidos, invista globalmente, sempre, sempre, e em renda variável, que é o meio mais democrático de se construir riqueza ao longo do tempo. Não invista 100% em renda fixa, é muito perigoso. E não invista 100% em renda variável também é muito perigoso. Nunca deixe 100% do seu patrimônio nas mesmas classes, nos mesmos ativos, no mesmo país. Sempre coloque os ovos não numa mesma cesta. E o foco em teses estruturais seria o quê? Você pensar assim, pô, o que eu vou investir hoje? O que eu vou investir nesse mês? Eu vou investir em inteligência artificial. É uma estrutura, entendeu? Tá dentro da sua estratégia? Tá. Ah, agora eu vou investir em empresas que pagam muito bem dividendos nos últimos 50 anos e estão aumentando esse pagamento. E dividend kings. Então você vai dar uma pesquisada nos dividend kings atuais, que são empresas aí basicamente centenárias que tem nos Estados Unidos. Enfim, você vai pesquisando mais e se aprofundando. Aí tem um outro caminho, né? Tem a aplicação moderna que você pode realizar, que é com a 7APCV, 7 anos para comprar uma vida, que é a plataforma que eu criei. Para quê? Para você ter um método de proteção. Lá, basicamente, você vai conseguir sair de um local, sair do gueto local, e tem investimentos em mercados desenvolvidos, em mercados subdesenvolvidos, inclusive mercados subdesenvolvidos atualmente estão se valorizando mais do que os desenvolvidos, por conta dessa troca de ciclo, né? Como a gente viu na época que eu acabei de falar do Rothschild, que teve a quebradeira na França dos bancos e Londres ajudou a França, também teve um problema no Império Austro-Húngaro depois, que daí teve que ter ajuda novamente dos outros. Aí depois retornou o dinheiro para a França. O dinheiro não some, entende? Sempre está ocorrendo crises. E se você tem um dinheiro em todos os locais, claro que você não vai ficar investindo em qualquer coisa, você vai estudar bem os ativos em cada país, você consegue não perder dinheiro, porque se sai de um local, vai para outro e você vai ter ele lá, se sai de outro, vai para outro. Vou dar um exemplo prático para vocês. Imagina se a Coca fale. Qual que é a primeira empresa que vem na sua mente? A Pepsi. Se a Pepsi fale, qual que é a outra empresa que vem na sua mente? A Coca vai, entende? Se a Coca e a Pepsi fale, aí você vai pensar em uma outra. Mas perceba, se você tem um dinheiro em 3 das maiores, você sabe que se uma falir, a outra vai se beneficiar. Então você não precisa escolher uma ou outra. Tem como você ter as 3. Coloca diversificado em cada uma delas. Não estou dizendo para você investir necessariamente, nada aqui é recomendação, mas tenha em vista que tem como você ter seu patrimônio nas maiores. E o ideal seria você pesquisar e diversificar pelo menos um pouco nas maiores, entende?
E a organização de ativos globais, como eu já repeti bastante aqui. A tecnologia e o acesso facilitou muito, né? Seja seu próprio banqueiro internacional, inclusive tem como você montar bancos. Eu até tenho um vídeo aqui no perfil, eu vou colocar um card aqui para vocês darem uma olhada, de como você cria seu banco dentro da blockchain. Tem como você criar seu banco e você fornecer moeda para outras pessoas e as pessoas pagarem taxa para você por isso, que é o DeFi, Decentralized Finance. É um pouco mais complexo, porém tem como você também utilizar dessa forma, ou mesmo você comprar ações de bancos para você se tornar sócio dele, ganhar com os juros que eles estão passando para os clientes, e todas essas formas bem democráticas que hoje a gente consegue enxergar e ver pelo próprio celular, que tem vídeos aqui no canal também mostrando para vocês como vocês conseguem investir na prática. O Centro de Inteligência Financeira, que você consegue muito bem com a internet ter todas essas informações, é um centro de inteligência financeira para você, e ferramentas de controle de portfólio, como o MyProfit, como o Trademap, como o Gorilla, tem muitas outras que você pode escolher, eu utilizo bastante do MyProfit, e ele consegue filtrar todas as informações, porque às vezes você tem conta em muitas corretoras, em muitos bancos, muitos ativos, com uma ferramenta que centraliza tudo, você só olha ela no final do mês ou no final do ano. Eu, particularmente, vejo uma vez por ano apenas. Portanto, no fim, a história dos Rothschild nos ensina que o patrimônio de verdade não é feito de lucro rápido, mas de resiliência. Eles sobreviveram a confiscos, guerras mundiais e até a nacionalização forçada dos bancos em 1982. Sabe por que eles nunca caíram em todo esse período? Porque eles nunca foram prisioneiros de uma única economia. Quando Paris estava em chamas, Londres sustentava a família, quando as moedas locais derretiam, eles tinham ativos reais e jurisdições seguras. E aqui está o grande segredo deles. No século XIX, você precisava de mensageiros a cavalo e um sobrenome nobre para ter esse nível de proteção. Hoje, a barreira de gueto financeiro caiu. A mesma tecnologia que os Rothschild usaram para se modernizar nos anos 50, agora permite que você seja seu próprio banqueiro internacional. Você não precisa ter sobrenome deles para usar a estratégia das 5 flechas. Você só precisa de acesso a método. Eu decidi que esse conhecimento não deveria ser restrito a uma elite. Por isso mesmo que eu criei a plataforma 7A PCV. Ela não é apenas uma plataforma de educação financeira, é o seu novo centro de inteligência para você aprender a investir globalmente com a mesma visão estratégica que permitiu a Mayer Rothschild enxergar valor onde todos viam apenas uma crise. Se você sente que é a hora de parar de ser um espectador e quer construir sua própria dinastia resiliente, sua herança, seu legado, o caminho está logo abaixo aqui na descrição. Toca no link da descrição, a plataforma 7A PCV, e descubra como a minha plataforma consegue te levar para o próximo nível do jogo global, aprendendo a investir na prática comigo, compartilhando tela contigo. Vai ser uma honra te ajudar.